Glória a Deus, glória a Jesus. Bom, chegamos no momento da palavra e antes quero deixar para vocês aqui os dados do Pix, para você que quer contribuir, ajudar a gente a continuar levando essa mensagem, essa palavra de amor, de esperança aos corações. Faz a sua contribuição, tá aqui a chave do Pix, que é contato@horadabenção.com.br e o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Na Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003 e a conta corrente é 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção. Ajuda a gente e Deus te retribuirá com muitas bênçãos. Senhor, te damos graças pela contribuição, pela ajuda do teu povo na tua obra. O Senhor tem abençoado grandemente e multiplicado na vida da tua igreja e nós te pedimos que assim seja. Que o Senhor coloque as suas mãos de prosperidade, de alegria, de multiplicação e nós te glorificaremos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. A suprema excelência do amor. Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Até aqui, irmãos. Senhor, que esse amor invada as nossas vidas e os nossos corações, e que a tua igreja se sinta abraçada por ti, e nós possamos entender a tua vontade e estar debaixo dos teus pés, sempre buscando esse amor maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, palavra bem conhecida por todos nós, né? Algumas bíblias aí aparecem como caridade, que é a mesma coisa. Né? A caridade e o amor é a mesma coisa. E nós humanos, né? A gente tem essa deficiência. Aquilo que é reconhecido, ou seja, que as pessoas podem ver, a gente tem mais facilidade de fazer. Como aqui mesmo ele falou, profecias, línguas, todo mistério. E aí isso as pessoas veem, eu estar aqui nesse momento pregando para vocês, as pessoas veem, as pessoas reconhecem, as pessoas valorizam de alguma forma. E nenhum de nós se engane. A gente se sente lisonjeado, fica feliz, se sente, enfim, envaidecido. Mas o amor é o oposto de tudo isso. O amor é não reconhecimento, o amor é não ter fama, não ter confete. Na sua maioria absoluta das vezes, é não ser valorizado. O amor é difícil, irmãos. Ter a caridade, ter esse amor ágape, esse amor desinteressado nos nossos corações, esse amor que vem de Deus, não é fácil. Tanto que
o Senhor quer que sejamos santos como Ele é santo. Isso é um processo de evolução, né? Até que você chegue à estatura de varão perfeito, onde tem que ser, assim, né? Isso demanda tempo. Para o irmão da irmã Fabi, que testemunhou agora, levou 33 anos. Para minha avó, levou 84. Para o Pedro, nosso filho, levou alguns dias. E assim por diante. Para o Marquinho, irmão de criação da Dani, levou 40 anos. Para o meu irmão Marcos, levou 6 meses. E assim, sucessivamente, assim por diante. Esse processo de purificação, esse processo de descontaminação das coisas mundanas. Muito bem. Quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu temi. Eu me preocupei. Porque eu disse, Senhor, como pregar amor em meio a tantas guerras? Em meio às minhas guerras interiores que eu tenho, vocês sabem. E o Senhor falou comigo, disse, meu servo. Eu me sentei aqui, fiz minha oração. E o Senhor falou comigo, meu servo, eu também vou te curar. Eu também vou te libertar. Porque o lavrador é o primeiro que come dos frutos. Então essa noite, o Senhor quer falar conosco através dessa santa palavra para colocar em nós uma razão não humana, uma razão celestial, uma razão que vem de Deus para os corações da sua igreja. Uma razão que te liberte de ser refém de alguns sentimentos pequenos, assim, baixos, uns sentimentos mínimos que fazem de nós pessoas ruins, egoístas, vingativos, rancorosos. Eu perdoei, mas não esqueço. Isso não é perdão. E hoje o Senhor quer trazer essa palavra para dizer, olha, eu sei que as pessoas já te fizeram mal, eu sei. Deus tem plena e total consciência daquilo que você já passou na mão das pessoas. E eu falo isso sempre, 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 isso eu aprendi na minha vida. Não é o que o outro faz que importa, é o que eu faço. É o que eu estou fazendo que deve importar. É a maneira que eu estou me comportando que deve importar. Então aquele mal que te fizeram, judiou, irmão Rodrigo, te fez chorar, e irmão, chora até hoje, eu acredito. Mas a pergunta que você deve se fazer é o que eu fiz para aquela pessoa? Que mal eu fiz? Nenhum. É isso que importa. E essa cura interior, ela vem essa noite através dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Amor e ódio andam lado a lado, muito próximos um do outro. É uma linha muito tênue que separa um do outro. Os irmãos querem ver? Um casal, por exemplo. Uma parte ama muito, a outra ama mais ou menos. E aquela que ama muito, quem ama muito espera muito, quer muito. E quem ama mais ou menos não tem tudo isso para dar, porque não tem aquele apego, não tem aquele prendimento, é desprendido, é justamente o contrário. E aquele que ama muito, de repente vai adoecendo, vai se transformando. Vêm as mortes, vêm as agressões, como vocês viram aí, um animal agredindo uma irmã num elevador aí, tá correndo na internet. Enfim, muda, transforma. O amor é frágil, no sentido de que se ele não for cultivado, se ele não for cuidado, ele se desfaz e se transforma de príncipe a sapo, literalmente. Então hoje o Senhor quer falar conosco sobre amor. O Senhor te diz, eu quero invadir, encher a tua vida de amor, de paz, de alegria, de completude em todos os sentidos. Completude é que você se sente completo em todos os sentidos. Tudo que eu tenho, tudo que eu preciso eu tenho. Tudo que me faltava está sendo suprido pelo Espírito Santo de Deus. Essa noite o Senhor manda essa palavra para te dizer, eu vou curar a tua alma. Glória a Deus nas alturas. Eu vou curar o teu coração. Eu vou curar as tuas lembranças, a tua mente.
que te traz a lembrança, que te traz a realidade, que te traz ao presente machucados, percalços, coisas que ficaram no passado. E o Senhor diz na sua palavra, não remexei no passado, nem relembrai das coisas antigas, porque Deus fez novas todas as coisas. O Senhor quer te libertar desse passado, que te aprisiona e te impede de seguir adiante num futuro glorioso que Deus tem para você, para sua casa, para o seu relacionamento, para a sua vida sentimental. Às vezes você está preso num amor que passou, num amor que se foi, e está perdendo um amor novo. Pode acontecer, irmãos. Os irmãos não se enganem. Pode acontecer. Quando você não se livra do velho, o novo não vem. Um sofá velho, como é que você vai pôr o novo? Não é? Se você não tirar um sapato do pé, você não consegue pôr outro. Não dá para pôr um por cima do outro. E assim é tudo na nossa vida, queridos irmãos. E é para isso que o Senhor traz a sua palavra hoje, para dizer à sua igreja, o meu amor vai renovar a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. O meu amor vai renovar a tua casa, a tua família. A tua consciência, a tua compreensão das coisas será renovada. Pois o Senhor quer mostrar para você que existe uma vida além dessa bolha ruim que você foi colocado. Porque aquele que te faz mal, ele não só te faz o mal, ele te lança num estado de rancor, de vingança, de raiva, de ódio, de você viver 24 horas por dia pensando naquela pessoa, com vontade de matar. É verdade ou é mentira, irmãos? Você passa a viver em função daquela pessoa. E o Senhor te diz, eu não quero isso para você, meu servo. Eu não quero isso para você, minha serva. Eu te quero ver bem, feliz, em paz, tranquilo, vivendo a sua vida, junto à sua casa, da sua família, glorificando o nome do Senhor, sendo renovado a todos os dias. Talvez aquela pessoa ou alguém que te fez algum mal já nem lembra mais. Mas quem bate, esquece. Quem apanha, que não esquece, né? E você não está sendo repreendido por isso. Claro que é mais difícil esquecer quem apanhou. Mas o Senhor está enviando a palavra para te dizer, eu quero te ajudar a se libertar desse mal. Glória ao nome do Senhor. Eu quero fazer de você uma nova pessoa. Eu quero que Deus quer ressuscitar em você um novo eu interior. Renovado, livre, desprendido desses sentimentos pequenos, que fará de você uma pessoa perdoadora, amável, benigna, ajudadora, misericordiosa, amorosa. Os dons de Deus vêm mais fácil, a cura vem mais fácil, a manifestação da glória de Deus vem mais fácil, até porque Deus não põe água limpa em vaso sujo. Então, quando o nosso coração está enegrecido, o Espírito Santo vai embora. Mas o Senhor te diz, hoje eu estou chegando, alamanaia, sorrateiramente sobre a tua vida, na tua casa, e essa caridade envolverá tudo sobre você. Você não pode viver na defensiva, achando que o mundo conspira contra você. É óbvio que você deve ser prudente, mas a palavra já falou sobre isso. Simples como a pomba, prudente como a serpente. Glória ao nome santo do Senhor. Para que você viva, para que você tenha alegria, para que você tenha paz, para que você se sinta completo, completa em tudo na sua vida. E aí, então, quando alguma coisa sair do lugar, olha esse testemunho dessa nossa irmã, agradecendo a Deus. O Senhor fez a sua vontade. Eu orei para que Deus libertasse o meu irmão, mas foi feita a vontade de Deus. E quer saber? Glória a Deus. Se não tiver amor no coração, se revolta, entra em depressão, nega a Deus, larga das coisas de Deus, perdeu um filho. Imagina essa mãe, serva de Deus, mas ela sabe que a vida dela, dos filhos dela, enfim, todo o destino, toda a história dela e das pessoas e do mundo encerra-se debaixo da mão do nosso Deus, e que a gente tem um prazo de validade, dia para nascer, dia para morrer. Só Deus sabe lá no céu. Então o amor faz essas coisas. Esse sentimento de perda, ele se transforma num sentimento não de adeus, mas de até logo. A gente se vê logo, lá na glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas.
Irmãos, e o Senhor quer hoje libertar a todos nós, tirar de todos nós essas amarras, tirar de todos nós essas prisões espirituais, sentimentais, de rancor, de sentimentos, enfim, de justiça com as próprias mãos. O Senhor te diz: minha é a vingança, tua é a vitória, fique em paz. Quem se mistura com porco come farelo. Limpa o teu coração, limpa a tua alma, limpa a tua mente. Deixa Deus te ajudar a ser uma pessoa melhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Liberta-te de todo esse mal. Põe para fora. Tira isso que não serve para você. Esquece. Pede a Deus: Senhor, dá um passamento na minha mente. Me faz esquecer disso. Eu não quero mais lembrar disso. Eu não quero mais, Senhor, ser envenenado por isso. Sabe que o adversário pega os teus rancores, os sentimentos ruins que estão aí dentro de você e de mim, e todo dia ele dá uma dosezinha pequenininha de veneno que vai matando a nossa alma. Vai transformando esse amor em ódio. De uma pessoa amável numa pessoa estranha, numa pessoa que ninguém gosta de estar perto, de uma pessoa que fala mal dos outros, de uma pessoa amarga. Hoje o Senhor está passando doce, mel do céu na tua vida, te adoçando por essa palavra. Bendito seja o nome santo do Senhor, tirando de você esses agrilhões que te prendem, que te escravizam, e você se sentirá liberto. Quero pedir a irmandade em nome do Senhor Jesus. Põe aí nos comentários: eu estou liberto em nome de Jesus. Põe 10, 20, 50 vezes cada um. Eu estou liberto em nome de Jesus. E os algozes que te aprisionavam, os espíritos contrários que te aprisionavam, falam: como liberto? Até agora há pouco ela estava aí rangendo o dente, querendo matar um. Aí você vai dizer: o Senhor me libertou. O Senhor trocou esse rancor por paz e me fez confiar na sua justiça, na sua palavra. Dá glória a Deus, irmão. O adversário não esperava por essa. Glória ao nome do Senhor. Ele espera que você continue buscando os seus interesses pessoais, que você queira dinheiro, que você queira casamento, que você queira poder, que você queira fama, e de repente ele vê Deus fazer de você um lorde, uma princesa. Glória ao nome do Senhor. Reis e sacerdotes diante da sua presença, irmã. Não deixa o adversário fazer de você um cavalo dele. Não fica abaixando a cabeça para o teu inimigo. Uma vez eu disse na rádio e quero repetir para você: irmã, levanta a cabeça, princesa, senão a tua coroa cai. Glória ao nome do Senhor. Levanta a tua cabeça, príncipe, senão a tua coroa cai. Glória ao nome do Senhor. Recebe essa glória, Ida e Amuia. Recebe essa alegria. Recebe esse amor de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sinta-se liberto. Não escravizado nesses mexericos, nessas coisinhas pequenas. Você não precisa mais disso. O Senhor tem o melhor para te dar. Mas tem Deus para dar que o inferno para carregar, irmão. Deus permite algumas coisas na nossa vida para que a gente aprenda de novo aí, usando o testemunho da nossa irmã Fabiana. A nossa família ficou mais unida. Nós aprendemos o valor da família. Males que vêm para o bem, feridas que vêm para nos ensinar. É impossível aprender a andar sem cair. Não conheço. Vai ter um tombo ou outro, não tem jeito. Vai ter uma marca, um machucado ou outro. Mas o que vale é o aprendizado, o que vale é a evolução, o crescimento. E é sobre isso que Deus está falando conosco hoje. Eu quero que você cresça em espírito. Glória ao nome do Senhor. Quero que você cresça no teu entendimento, que você abra a tua mente para o extraordinário de Deus que está por vir na tua vida. E você precisará estar preparado. Sabe por quê? Porque para ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, tanto material quanto espiritual, tem que ter amor no coração, porque nem todos estão preparados para aplaudir a tua vitória. E você vai precisar amar aqueles que te detestarem. E perdoar. Judas escreveu na doxologia final: Senhor, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Ele era perseguido, ele era rechaçado, enfim, tentavam matá-lo, mas ele: Senhor, tem piedade. Olha que grandeza, irmãos. E o Filho de Deus deu o exemplo supremo, dizendo àqueles que o lanceteavam, que o chicoteavam, que enfim, caçoavam dele na cruz: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Esse é o amor de Deus. É não se deixar atingir.
É estar blindado, pelo Espírito Santo. E essa blindagem cai sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Essa blindagem excelente. Essa blindagem de Deus. De maneira que você não será mais atingido, que você não será mais, irmã, tocado por esse mal. Quando esse sentimento raso vier, você vai dizer, eu estou acima disso. Eu não sou melhor, mas eu não desço até aí mais. Eu sou quem eu sou. Deus me fez assim. Mas eu aprendi a não descer mais para brigar na área de conforto, na área de confronto do meu inimigo. Eu vou ficar aqui onde Deus me colocou, nesse patamar. Numa vocação alta e soberana. Alta, soberana, maior, suprema. E é nesse lugar que você trava suas lutas. Numa vocação alta, mas sempre debaixo da mão de Deus. Do poder, das asas de Deus sobre a tua vida. Então seja cheio desse amor. Escreve aí nos comentários. Eu estou liberto em nome de Jesus. Você está liberto. Essa escravidão acabou. Seja uma vizinha, seja um parente, seja um amigo, seja quem for, acabou. Você não precisa mais disso. O Senhor já te deu coisas muito melhores. O Senhor já renovou a tua força. O Senhor já renovou a tua vida. Já renovou o teu coração, o teu espírito. E você já é uma nova pessoa em Cristo. E cada dia a palavra tira uma arestrinha, tira uma coisinha aqui, tira um sentimentozinho ali, tira um hábitozinho ali. E quem falava mal não fala mais. Quem suspeita mal não suspeita mais. Quem odiava não odeia mais. Ser liberto em nome do Senhor Jesus. E que essa palavra transforme você de maneira tal que todos possam ver. Deus te transformou verdadeiramente. É a palavra, Deus seja louvado, irmãos. Amém, Jesus.